Houve um tempo que as cidades lutavam para ter uma biblioteca. Depois, a luta para ter um museu, um espaço de exposição. Hoje, felizmente, as 7 cidades têm o seu espaço, as 7 cidades aqui do Grande ABC têm o seu espaço de memória. Mas, historicamente, sempre as 7 cidades, mesmo no tempo da freguesia de São Bernardo, no tempo do município de São Bernardo, tinham o seu museu informal, que é o cemitério da cidade. O cemitério da cidade, onde você tem 1000 informações, onde você tem várias formas de ler a cidade, de ler a evolução da cidade. E hoje nós recebemos um professor, um jovem professor de História de Santo André, o Júnior Moreira, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho desenvolvendo uma dissertação sobre o Cemitério da Saudade na Vila Assunção. Esse foi o nosso primeiro museu? Esse foi um grande caminho. Ele foi o pontapé inicial, né? O que era em Paranapiacaba, no século XIX, a necessidade de saneamento básico, porque antes os jazigos, os enterros eram em igrejas, né? Então, com a urbanização clássica, característica do período republicano, já no século XX, foi inevitável esse processo, né, Sademir? Tá certo. E o museu, o trabalho seu a respeito do cemitério, é uma dissertação já pronta? Pronta. Você defendeu em que Na verdade, assim, eu sou professor de História, né, por gosto e por aptidão, e a minha formação na Fundação Santo André, concluí em 2014, era necessária ter a monografia pelo bacharel. Também sou historiador por ofício formal, né? E, inicialmente, eu tive alguns embates com temas, né? Como eu comentei com o senhor, o Concílio de Trento, trabalhar o trabalho escravo usando os episódios do Chaves, e não tinha familiaridade para aquele trabalho, né? Dessa forma, eu tive um insight, eu tive um gap que falei, eu preciso fazer algo que faça parte de mim, do contexto histórico do Júnior Moreira, né? E aí eu bati o martelo, eu vou fazer um trabalho de memória, utilizando o conceito de memória dentro da história, como objeto de estudo o Cemitério da Vila Assunção. Quem quiser ler essa monografia, como é que faz? Essa monografia, ela está no Museu de Santo André, ela está no laboratório do curso de História da Fundação Santo André, na FAFIL. Eu não publiquei pela internet, né, por questão de atenção mesmo, mas eu tenho esse trabalho bem disponível e didático e ilustrativo. Tá. A vovó teve uma participação nesse trabalho? Na verdade, assim, o contexto histórico familiar, né? A minha mãe é da Vila Assunção, minha avó até hoje mora na Silva Teres, né? Como é que ela chama? A Adelina. Dona Adelina, um grande abraço para a senhora. E a mamãe? Chama ela de Dalila, que ela vai gostar. Dalila, Dona Dalila. Tá aqui o seu netinho falando sobre a história de Santo André a partir da Vila Assunção, a partir do Cemitério da Saudade. Isso, e minha mãe chama Ione. Dona Ione, parabéns, seu Vovó filho... ontem, hein? Tive minha primeira sobrinha. E quem que nasceu? A Gabriela. Gabriela, olha, no futuro, talvez você assista esse programa, tá aqui o seu tio, é tio? É tio. É tio? Falando sobre o Cemitério da Saudade. E aí eu vi essa familiaridade, Sademir, né? Eu parti do princípio da minha entrada, porque minha outra avó de consideração, adorável, né? A Cícia, eu chamava ela de Cícia, a Cleonice, né? Eu ficava muito com ela nos anos 90, lavando os túmulos, participando daquilo. Como eu disse para o senhor antes, era uma pauta muito comum. Né? Lavar o túmulo. Lavar túmulo. Não só no finados, mas não só no uma finados. Vez por mês, Porque eu tô na época ainda de cemitério não horizontal, de grama, que é o comum agora, né? Os túmulos. Isso, aquela arte tumular, né? E nós temos nesse cemitério algumas coisas bonitas, né? Não há dúvida. Aquilo do Dr. Flacker, né? Perto da capela. Aí você entende também que foi uma doação da família Flacker, né? Enorme, né? Enorme, belíssimo, né? É um tamanho que é incompatível com a realidade do século XXI, para você comprar e ter de viabilidade um túmulo daquele, né? Então você vai ter da família Flacker, por exemplo, da Hermínia Lopes Lobo, no qual o colégio está atrás. Na Vila Assunção. Na Vila Assunção. No primeiro ou segundo largo. Isso, é na rua Doutor Erasmo. Doutor Erasmo. Exato. Você vai ter o túmulo da Vanilda. A nossa santa Vanilda. Isso. Aí você entende duas questões na mesma quadra, a Vanilda e o Celso Daniel. Aí você vê como posso colocar para o senhor, um envolvimento diferente. Com a Vanilda, o envolvimento da fé, né? O envolvimento da fé, do credo.
do Celso Daniel, eu comento isso no meu trabalho, que foi um dia que eu vi o maior número de pessoas na minha vida aos 12, 13 anos de idade. Quando ele falece, aquela coisa da militância, do envolvimento não só político, mas da causa. Né? Da causa. Então, esses dois pontos, como o do Natalino Carife, que foi um aviador, um que vale a pena colocar aqui em questão, o túmulo do escravo Januário, né? Que até hoje o Celso Daniel, se eu não me engano, do segundo mandato, bancou o túmulo porque a prefeitura queria, alguns murmúrios queriam. Você sabe, essa história eu conheci de perto. Eu recebi do Duda, José Duda Costa. Mora na Rua Memória, participa do trabalho. Duda, tô te esperando aqui, hein, menino? Seu Duda. Ele falou, Ademir, tem lá um aviso que se não chegar a família do Januário... Exato. Eu fiz uma matéria na coluna e terminei a matéria, eu comecei dizendo assim, assessoria de imprensa do prefeito Celso Daniel, recorte essa matéria, coloque na mesa do prefeito. O Januário é uma figura histórica, não tem descendentes, né? E nós não podemos... É um marco. E ele realmente bancou e está lá o túmulo até hoje. Até fiquei sabendo que ele chegou assim e falou, quem paga as contas, né? Ele chegou e falou, eu sou o prefeito, vou fazer. Pronto. Manteve. E isso depois, hoje em dia, nós vemos o valor, né? E um desafio, né, seu Ademir, é trazer isso, essa memória, a oralidade que fomenta o trabalho, trazer isso, é um desafio meu, colocar em sala de aula. Né? Trazer o interesse do alunado, né? Tem um aluno aqui que está participando comigo na assessoria, o interesse da história macro, a clássica, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, Brasil República, período joanino e a nossa. Tá certo. E a nossa, né? Cultivar. Você vê, né? A partir de Santo André. A partir de Santo André. Que às vezes, Ademir, um adendo, a galera acha que é uma cidade pequena e não é. É a quinta ou sexta maior do principal estado do hemisfério sul. Então é uma cidade gigantesca, rica. E você, como professor, sabe muito bem. Quer dizer, é difícil você entender a história do Rio Nilo, Sim. na África, ou a história do Rio Amazonas, né? Sim. Na América do Sul. Mas, de repente, você está... Onde você está? Você está no córrego Caçaquera, né? Que é um dos afluentes do rio. É mais fácil ensinar o aluno o que é um afluente, o que é foz, né? Porque a geografia está aqui, geografia é no nosso quintal. Ele pode usar isso como o micro para a compreensão melhor e adequada do macro. Não há dúvida, não há dúvida. Do particular para o geral. Exato, Tá exato. Há uma capela no cemitério. Construída em 1919. E que está lá São Bernardo. São Bernardo. Aí o pessoal fala, mas nós não estamos em Santo André? Isso, da mesma forma que, se o senhor vê a capela de frente, à sua direita está São Bernardo do Campo também, no jazigo do Padre Capra, que faz parte de um nome da rua próxima. Tá né? vendo? É uma urbanização diferente, é um limite, é um perímetro diferente. Dentro do cemitério, você tem o aspecto da mudança, que é atemporal, não é? E você também tem nessa questão uma arte tumular, visto que não é mais a tendência disso. E o desafio né, além do trabalho e da sala de aula, é motivar as pessoas a um espaço artístico e um espaço emocional, de credo, de fé. Não deixa de ser, né, Sodré? E na entrada tem o histórico do centenário, né? Isso, é um trabalho bacana. Talvez seja o único cemitério do ABC que tenha esse pequeno histórico, com fotos, destacando alguns pontos interessantes. Nesse bate-papo que eu vou lembrar vai ser o de São Paulo da Consolação. Ah, sim. Que eu fui com a minha namorada e, de fato, é um museu ao céu aberto. Presidentes, eu comento, presidentes republicanos, é esse período, não é coincidência, né? Matarazzo, enfim, artistas, enfim. O Américo Brasilense de nossa primeira escola estadual está enterrado na Consolação. Está enterrado lá. Que o colégio, estruturalmente, tem uma característica republicana. Tá vendo? As coisas estão... E na nossa Vila Assunção, lá tem os grandes nomes. Aqui nós temos o Palhaço Stremelic, né? O Palhaço. Que está enterrado no cemitério. O Palhaço, é verdade. No cemitério da Saudade em Vila Assunção. Isso, é verdade. Com um texto interessante assinado por vários autores aqui da região, inclusive o jornalista José Marquês, que já falecido e que quis ser enterrado no cemitério que você citou anteriormente, Bom Jesus, lá em Paranapiacaba. Sim, sim. Eu não sei as condições, mas é verdade. Que é um pioneiro nesse tipo de trato
pós-morte, né? Que é importante. Você chegou a fazer ou pensar fazer assim uma excursão com alunos pelo cemitério? Olha, não cheguei a pensar, como também até pensei em fazer uma excursão aqui no diário, né? São duas pautas para 2018, não há dúvida. Agora, pode ser. Eu tenho que pensar na faixa etária, Vê né? se interessar, vamos junto, né? Maravilha, vamos levar legal. lá Com certeza. os seus alunos, né, para passar essas informações. Com certeza. Lá em São Bernardo, o professor João Paulo, outro professor, eu elegi o jornalista, o repórter do cemitério de Vila Euclides, né? Que bacana. Cemitério Museu de Vila Euclides. Ele faz esse trabalho, ele participa. Houve recentemente um passeio no cemitério São Paulo, lá em Pinheiros. Quer dizer, está se descobrindo esse outro lado, né? Exatamente. Não é nada fúnebre. Sim. Você precisa ver aquele objeto de estudo da forma devida. Tá. E aí você entende os valores enraizados nisso. Júnior Moreira, eu já tenho o nome da sua avó, Dalila, da sua avó Cleonice, da sua mamãe Ione. Isso. E você? Você nasceu em Santo André? Eu nasci na Rua Peru, 166, São Cristóvão, 11 de novembro de 89, no sábado, né? Júnior porque meu pai é José Mário Moreira, né? Nasci na Rua Peru, lá fiquei até 2000, né? De 2000 a 2008 eu morei na Rua Magnólia, perto do CRED Santo André, né? E hoje eu moro no bairro Cecília Maria, atrás do 8 de abril, né? Só que a minha afetividade é a com a Vila Assunção. Lá onde estudei, no Hermínia, no Celso Gama, trabalhei, minha avó mora. A minha namorada tem costume de comentar que até para ir na casa dela ou fazer outros trajetos, eu tenho costume de cortar o bairro. É um negócio bem familiar. Eu me sinto... Santo André, a sua terra, a terra dos seus pais, dos seus avós? Meu pai é de Dois Córregos. Veio do interior. Isso. E eu comecei, Ademir, a valorizar Santo André, sabe quando? Quando eu passei no vestibular da Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e você encontrava muitas pessoas de várias cidades. E você começa a caracterizar a tua cidade, a começar a entender o valor de onde você está saindo. Valores, princípios, enfim. Eu tenho muito orgulho de ser andreense e principalmente do bairro da onde me motivou. Esse bairro me fez eu estar formado, fez eu colocar o meu ofício em prática e toda a minha formação como pessoa. Estamos entrevistando o professor Júnior, né? Júnior Moreira, andreense. Palmeirense. Com certeza. Nem todo mundo tem todas as qualidades. Não há dúvida. E que o título da sua monografia? É o Cemitério da Vila Assunção, Memória do Cemitério da Vila Assunção. Manda um abraço para suas avós. Eu vou mandar um abraço para minha avó Dalila, para minha mãe. Minha avó ela foi provedora de toda essa conquista, desde a época de Sorocaba, da Federal de São Carlos, até minha pós na PUC. Minha avó, sou muito grato a isso. A Cici, que me fez me sensibilizar com isso. E aproveitando o ensejo, um agradecimento aos meus alunos do Trevo Master, ao Davi, que está aqui comigo, do nono B da tarde, quem paga as minhas contas, e todo o meu alunado, minha família, e essa oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente. Ademir, muito prazer, satisfação. Boa sorte. Para nós. Memória do Grande ABC. Uma região simples, operária, de muita história. E que nos dá esperança. Quando você vê um jovem pensando memória, ensinando história, você sabe que haverá um futuro bom para a gente. Até a próxima semana.